porque a gente vai compreender isso. Eu sou muito interessada pelas pessoas, inclusive, né, pelas suas diferentes formas de pensar. Com relação à psicanálise, eu acho que o pai da psicanálise é Freud, né? E Freud entende isso, a fé como uma projeção, então, assim, daquilo que lhe falta. Então, todos os medos e anseios, né, e respostas assim, por exemplo, para onde que eu vou? Quem está comigo, né? Então, aquilo faz com que a fé faz com que você dê sentido a coisas que até então não teria sentido sem fé. Então, do ponto de vista freudiano, né? E Freud ele era ateu também. É uma estrutura que nós criamos para significar. Então, né, a crença ela vem de milênios, né? E era para explicar o sol, as colheitas, a falta de colheita, enfim, né? E aí se pensa em deuses e tem os seus significantes simbólicos ali. Jung, já por sua vez, ele não entende como uma projeção e sim como uma possibilidade de transcendência, né? A questão da fé e da religiosidade, não religiosidade em si, da espiritualidade, na verdade. Inclusive ele, assim, entre os psicanalistas, ele é aquele que mais é meio místico, assim, né? Que aí ele fala sobre que se a gente tiver um processo de individuação, a gente conseguir, né, um eixo em que a gente faça como que se diz? Um alinhamento entre nossa sombra, nosso eu, né? E a gente consiga ter consciência de nós mesmos, que a nossa próxima etapa seria a consciência coletiva. Então, ele acredita no inconsciente coletivo. Então, ele fala, por exemplo, de diversas culturas, que, por exemplo, na Índia tem Lakshmi, que é uma deusa da fertilidade, que gosta de ouro, que é linda, que é deusa da riqueza e prosperidade. E aí, por sua vez, lá na África, né, tem Oxum, que também tem as mesmas características, né? E aí ele entende esse fenômeno em lugares diferentes ter crenças, né? Primeiro como um arquétipo, mas também como sinônimo de inconsciente coletivo. Então, que nós, por exemplo, previsões do que pode acontecer, que isso está no inconsciente coletivo. E que a nossa próxima etapa de progresso seria a gente acessar esse inconsciente coletivo. Então, a gente mais ou menos assim como uma telepatia. Entendeu? Então, assim, que nós nos mascaramos para nós mesmos e para o mundo, e a partir do momento que você se desfaz dessas máscaras, que você tem essa coragem de se libertar, porque é muito difícil mesmo, você conseguir lidar com o lado sombra, que você não é 100% bonzinho, etc e tal, que o próximo passo seria que a gente conseguisse acessar esse inconsciente coletivo, que aí seria uma consciência coletiva. E aí, hoje em dia, assim, o que se pensa não é muito bem na teoria, mas o impacto que isso traz para o sujeito, né? Porque isso pode ser tanto muito positivo quanto muito negativo, né? A depender de como essa pessoa utiliza, que a gente chama de coping religioso positivo versus negativo, né? Então, na existência desse sujeito, isso é um significante positivo, porque isso pode sim ajudar a diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, né, diminuir muitas coisas aí. Mas negativamente isso pode trazer um senso de pertencimento que não é positivo, querer impor essas ideias a outras pessoas, é, como se diz, dissociar de pessoas, e você acaba se sentindo parte de algo maior, inclusive até retalhando pessoas que pensam diferente. Então, e aí você não é mais um ser indivíduo que está fazendo uma retaliação, e sim uma unidade desse todo que está defendendo. Então, aquilo que não é certo, que aí seria a intolerância religiosa, né? Aquilo que não é certo, na cabeça do indivíduo, ele é defendido como uma coisa que ele está sendo herói.
né, que está sendo grande, que está protegendo a Deus.